No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade nesta manhã de quinta-feira, dia 11 de julho de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. Para você que acompanha pelo programa de rádio Nossa Voz, então uma boa noite, já que você está ouvindo aí o nosso programa na Betel FM. Hoje nós vamos refletir sobre uma frase de Jesus que deixa uma pulga atrás das orelhas daqueles que estão começando a estudar acerca dos assuntos que nós falamos aqui no nosso programa. Mas é importante tanto para quem crê na doutrina da Trindade, quanto também os unitaristas, aqueles que creem em dois, como os Testemunhas de Jeová e outras vertentes evangélicas que não acreditam na Trindade, mas acreditam uma espécie de dualidade ou do teísmo, né? Veja o que diz o Senhor Jesus. Respondeu Jesus e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23. Esse texto é muito utilizado por algumas pessoas aqui que creem na Trindade, me mandam um e-mail, me chamam no privado para dizer, justamente para falar, olha aqui, Jesus falando no plural. Jesus falando no plural quer dizer que ele e o Pai vão vir sobre a pessoa que ama ele, né? E usa no plural a expressão, né? Faremos nele morada. Por que ele falou no plural? Falando dele e do Pai. São duas pessoas, Tony, olha aí, exatamente. Bom, para a Trindade falta mais uma. O Espírito Santo, que seria a terceira pessoa da Trindade, nessa mesmíssima passagem, ele promete vir o outro Consolador, ou o Advogado, que também seria enviado. Então seriam três vindo e morando dentro da pessoa. Dentro da divindade, são três espíritos dentro da divindade? Essa é a primeira pergunta que eu faço para você que crê. Essa é a primeira pergunta que eu faço para a nossa audiência, para os nossos ouvintes. Quer dizer, ele está dizendo aqui, verso 23, vou ler de novo. Se alguém me ama, guardarei minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quer dizer, se não são dois, por que Jesus teria falado no plural? E se ele falou no plural, quando o plural, né, a regra gramatical, a semântica diz que quando há plural é porque há mais de um. E aqui Jesus está falando dele e do Pai, então automaticamente pelo menos dois aqui está sendo falado, concorda? O problema é que o Evangelho de João mesmo, aí no capítulo 10, verso 31, ele tem um embate forte com os judeus. Ele diz o seguinte, com relação à matemática sobre ele e o Pai. Ele diz, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Quando ele diz isso lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 30, os judeus pegam pedra para matá-lo, né? Que era comum a morte por apedrejamento em Israel. E ele diz, por que vocês estão querendo me matar? Porque eu curei um homem no sábado? E eles disseram, não, porque sendo tu homens, fazes Deus a ti mesmo. Ou seja, eles entenderam o que Jesus quis dizer, ou que Jesus estava falando para eles, usando a expressão, eu e o Pai somos um. Logo, entende-se que, quando ele diz, o Pai o amará, e viremos até ele, e faremos nele morada, não são duas pessoas, porque com relação a essa questão, ele deixou claro dizendo, eu e o Pai somos um. Até nesse capítulo 14, aí, quando você estuda ele todinho, capítulo 14, que nós começamos a leitura, no 23 ele fala, viremos até ele e faremos nele morada. Antes tem a incógnita, a inquietação de Filipe, que falou, mostra-nos o Pai. O senhor está falando tanto do Pai, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Verso 8, aí mesmo, de João 14, vamos lá, fica com João 14, ó. Disse-lhe Jesus, o primeiro verso 7, se vocês conhecessem a mim, também conhecerias a meu Pai,
e desde agora o conheces e o tendes visto. Filipe está falando, ele está falando para Filipe, vocês estão vendo. Quando ele disse para Filipe, vocês estão vendo o Pai, Filipe, opa, eu não estou vendo Pai nenhum, eu estou vendo o Filho. Olha o que Filipe diz. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Pronto, já que o Senhor está falando, se me conhece o Pai, eu conheço o Senhor, mas eu não estou vendo o Pai, cadê o Pai? Jesus falou, o que ele responde? Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? João capítulo 14, verso 9. Eu estou há tanto tempo com vocês, como é que você está perguntando para mostrar o Pai se eu estou com você esse tempo todo? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Como tu ousa mostrar o Pai se você está vendo Ele? E se Ele é o Pai, logo entende-se aquilo que foi falado em João 10:30. Eu e o Pai somos dois. Não, eu e o Pai somos um, o mesmo, a mesma pessoa, o mesmo ser. Olha só que situação nós nos encontramos. Então, por que está nesse plural? Viemos até ele e faremos nele morada. Antes de eu te responder esta pergunta, ainda que este é um quadro resumido, por ser minuto da unicidade, apenas pequenas pílulas diárias dessa mensagem poderosa, eu quero te dizer o seguinte, Efésios capítulo 4, há um só corpo e um só Espírito. Efésios 4:4, há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Espírito. Quando um crente, isso é uma regra, isso é um fato, vamos dizer assim, é uma questão resolvida na teologia. Quando uma pessoa se converte, a pessoa ela recebe o Espírito Santo. Quando uma pessoa entende o Evangelho, ela recebe o Espírito, não os Espíritos. Então a Bíblia ela sempre vai apontar para o Espírito Santo. E Jesus está falando do Espírito Santo, que a pessoa receberia, aqueles que amam a Deus. Só que Efésios 4:4, como nós estamos lendo aqui, diz que há um só Espírito. Não pode, como Jesus fala assim, olha, quem me ama, eu e o Pai viremos até ele e faremos nele morada. Se é um Espírito só que a pessoa recebe, não dois, muito menos três. Isso é um fato definido já pela teologia, é um fato definido. A pessoa recebe um Espírito, o Espírito do Eterno sobre sua vida. Tem o Espírito de Deus, o Espírito, não os Espíritos. Não existe os Espíritos na divindade, só tem um Espírito. Chama-se inclusive o Espírito Santo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala, 2 Coríntios 3:17, o Senhor é o Espírito, o artigo definido, só tem um, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, o Espírito do Senhor. Como Jesus fala no plural, se ao tempo todo a Bíblia vai dizendo que é um Espírito que vem sobre a pessoa. Paulo ele diz, nós falamos aqui já nesta semana, na semana passada, Atos 19, vocês já receberam o Espírito Santo quando crestes? E aí Paulo ora por eles, batiza eles, ora por eles e eles recebem o Espírito Santo. Então é um Espírito só que habita nos corpos, nos corações daqueles que amam a Deus. Não tem três Espíritos. Por que que Jesus disse, viremos até ele? Então, será que Jesus disse no plural, sem haver o plural de fato, sem ter dois pelo menos aí, para fazer sentido Jesus ter falado no plural? Esse é o primeiro ponto a ser considerado. Porque Jesus falou no plural, se é um Espírito só que habita, há um só Senhor e um só Espírito, há um só corpo e um só Espírito. E Paulo fala mais, verso 5, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Se o Senhor é um só, então nós temos aqui um problema a mais nas palavras de Jesus para analisar se pegar essa frase isolada. Porque Jeová é Senhor, o Senhor do Antigo Testamento, Jesus é o Senhor do Novo Testamento, são dois senhores? Temos dois senhores, porque a Bíblia diz, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo.
um só Espírito, como ele diz no plural, viremos até ele e faremos nele morada. Então tem dois Espíritos morando dentro das pessoas que creem no Senhor Jesus? Não, definitivamente eu falo que não. Essa é uma das inúmeras frases que Jesus disse que não pode ser interpretada ao pé da letra. Há que se considerar muitas questões, não se pode ignorar muitas questões nesta frase isolada. Essa frase vai na mesma linha de Gênesis 1, 26, quando diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E diz o verso 27, então fez Deus o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Aí já fala no plural. Olha que interessante, começa a frase no plural, termina no singular, no singular que termina, né? Então o Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança. Essa famosa frase criacionista de Gênesis 1, 26, ela não pode também ser usada para dizer três criaram o homem, porque ela está no plural, plural é mais de um. Nesse caso é pior do que interpretar ao pé da letra João 14, 23. Não pode dizer que tem três lá, a trindade estava na criação, não é. Então existe algo no português que se chama plural majestático. Já ouviu falar? Pesquisa aí o que é plural majestático ou plural de majestade. É também conhecido como plural de modéstia, né? Refere-se ao uso da primeira pessoa do plural em lugar da primeira pessoa do singular para designar autoridade expressiva. O plural majestático do latim pluralis majestatis, ou seja, plural de majestade, também chamado de plural da modéstia, refere-se ao uso geralmente por uma autoridade da primeira pessoa do plural, nós, em lugar da primeira pessoa do singular, eu, para designar autoridade expressiva. Autoridade expressiva, ele usa o nós ao invés da palavra eu. É um costume muito tradicional entre as majestades de falar nós fizemos, nós faremos, nós viremos, para expressar autoridade expressiva. Estude mais sobre o plural majestático. E Jesus é majestade, mestre dos mestres, rei dos reis, senhor dos senhores. Eu e o Pai somos um. Quando ele diz viremos até ele e faremos nele morada, ele está expressando sua autoridade através desta forma, deste linguajar, assim como expressa sua pluralidade, não de quantidade, mas de qualidade, lá em Gênesis 1, 26. Eu costumo dizer que Deus não mudou a sua linguagem, nem sua maneira de falar, mesmo manifestado na carne. É muito fácil identificá-lo. Quem ama as Escrituras consegue identificar Jeová dos Exércitos manifestado em carne, exercendo a sua autoridade. Por isso que ele falou, se vocês conhecessem o Pai, vocês me conheceriam, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Esse tema é muito amplo, dá para se estudar, fazer um simpósio glorioso, mas eu apenas sintetizei para que você possa entender e compreender melhor essa questão. Eu vou ficando por aqui, lembrando sempre que eu preciso muito das suas orações e da sua ajuda para continuar com o programa Nossa Voz na Rádio e com o Minuto da Unicidade. Envie uma ajuda, entre em contato, envie uma contribuição. Esse mês nós precisamos vencer alguns desafios que ainda não foram vencidos e sem a sua ajuda eu não vou conseguir. Então preciso muito de você. Mande uma mensagem para mim, 19 99 285 1545. Semeie nesse ministério para que a gente possa continuar por aqui. Nosso objetivo não é ficar rico nem nada, mas é conseguir honrar os compromissos. Nós somos uma voz solitária neste deserto, pregando esta palavra, sem apoio de instituição nenhuma, apenas de poucos amigos que se interessam pelo nosso trabalho, se interessam no quesito ajudar, colaborar para que nós estejamos aqui. Nós voltaremos amanhã, conto também muito com as suas orações e com o seu apoio. Deus abençoe a todos. Até lá. Minuto da Unicidade.